Eu fui escravo da pornografia por 16 anos. Aos 11 anos, coleguinhas do colégio me ensinaram direitinho o caminho que eu tinha que fazer para acessar esse tipo de conteúdo. Aí eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Primeira coisa que eu fui lá e digitei, pornô. Quando eu comecei a clicar e eu dei o play, os meus olhos começaram a ver as coisas mais infernais que eu vi na minha vida. Ali eu entreguei os meus olhos para as trevas e eu nem percebi. Eu era um garoto extremamente ansioso. Eu tinha compulsão alimentar, era gordinho, tinha um cabelo grande, era constantemente bulinado pelos garotos da escola. Chegava em casa, também, rejeição, humilhação, zombaria. Eu me sentia invisível, eu me sentia rejeitado, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia que eu não deveria ter nascido. E junto com a pornografia eu aprendi a também me masturbar. E eu lembro uma vez de tentar fugir dessas vozes, dessa ansiedade, tentar aliviar a dor que eu sentia. Uma vez assistindo TV, tinha algumas mulheres aparecendo num videoclipe. Eu lembro que eu me masturbei 8 vezes seguidas, aos 12 anos de idade. Tudo isso às pressas, às escondidas. E aquilo ali começou a virar uma compulsão sem controle. E esse vício me acompanhou e foi crescendo cada vez mais. E quando eu tentava me libertar dele, era mais forte do que eu. Eu achava que eu nunca ia conseguir sair disso, que isso tava tudo bem, que eu não tava doente não, que não era um vício, que era coisa de homem mesmo. E eu começava a acreditar nessas mentiras, porque eu tentava e sair e não conseguia. E cada vez mais que eu tentava e não conseguia, a vergonha me consumia e a culpa me aprisionava, me massacrava. E isso retroalimentava. Quanto mais culpa e vergonha eu sentia, mais o vício ficava mais forte. A pornografia começou a programar minha mente para ver as mulheres como objeto, como coisas que me satisfazem, que me dão prazeres. E eu comecei a me tornar cada vez mais frio, mais egoísta, mais calculista. Eu sabia exatamente o que falar, o que dizer para conquistar, usar e descartar. E a pornografia me fez olhar para as mulheres como algo a ser, como uma roupa. Uso agora, amanhã eu quero outra, amanhã eu quero outra e amanhã eu quero outra, e nunca me satisfazia. E esse vazio pendurava, aumentava e dilacerava a minha alma. E eu fazia isso porque lá dentro eu acreditava fielmente que isso era ser homem. Porque eu queria me vingar das pessoas que falavam que eu não era homem suficiente. A pornografia foi me consumindo aos poucos. De repente, se você fazer um cálculo básico, 1 hora por dia durante 16 anos, são mais de 5.800 horas. Eu joguei fora quase 6.000 horas da minha vida ou mais, dentro de um banheiro ou na frente de uma tela, e me aprisionando cada vez mais. Ao invés de multiplicar meus talentos, ao invés de estudar, de frutificar, de ajudar outras pessoas, me conectar mais ainda com Deus. Esse vício arrebentou meu sistema emocional e mental. Eu comecei a ser viciado em adrenalina e dopamina barata. Tudo aquilo que eu comecei a fazer no meu dia, eu ficava buscando cada vez mais sentir adrenalina e dopamina. E você acha que isso traz coisas boas? Eu não conseguia mais focar direito, eu não conseguia mais ser disciplinado ou constante nas atividades do meu dia a dia. Eu comecei a ser guiado por impulsos e estímulos. Se eu não estivesse sentindo aquilo, se eu não estivesse sentindo dopamina, se eu não estivesse sentindo adrenalina, alguma coisa estava errada. Se o meu relacionamento não tem adrenalina e nem dopamina, alguma coisa está errada. Se as minhas amizades, se as coisas ao meu redor, se o meu trabalho não me traz adrenalina e dopamina, então alguma coisa está errada. Isso faz você ser um homem cada vez mais inconstante, pulando de galho em galho, trocando de mulher por mulher, não construindo nada sólido. Eu comecei a ter dificuldade de me conectar genuinamente com as pessoas. Comecei a me tornar um cara egóico, um cara orgulhoso, um cara que no fundo tinha medo de se abrir, de ser vulnerável. Eu tinha tanto medo de não ser homem o suficiente que eu comecei a achar que sexo era aquilo que eu vi naquelas telas, que tinha que ser performático, que tinha que ser um jiu-jitsu, 1 hora ali, não podia cruzar em nenhum momento, não podia broxar, que o cara tinha que ter um membro grande, que o cara tinha que ser perfeito, que o cara tinha que ser bonito, que ali sim eu ia provar minha masculinidade, que eu ia ser um homem suficiente, e ia me provar para amigos que eu pegava XYZ mulheres. Então eu comecei a focar cada vez mais no externo, roupas, corpo, e nunca estava o suficiente, nunca eu era bom o suficiente, eu sempre me condenava, eu sempre me colocava para baixo, eu sempre não me achava bonito o suficiente, eu sempre me sentia cada vez mais rejeitado pelas pessoas, e no fundo eu estava me rejeitando. E depois de tantos anos preso nisso, e conseguir ficar limpo
tem sido libertador e também aterrorizante. Libertador por saber que eu venci uma prisão que eu mais temia na minha vida, que eu achava que eu nunca ia ser liberto. De olhar nos olhos e ter orgulho de mim, de sentir a presença do Deus vivo novamente, de sentir que eu sou homem, não porque eu tô vendo aqueles vídeos, não porque eu estou no mundo da libertinagem, mas porque na verdade eu me autogoverno, porque eu consigo me dominar, eu consigo governar sobre minhas emoções, sobre aquilo que meu corpo, meus impulsos querem, meus desejos, eu sei governar sobre eles. Hoje eu consigo amar de verdade, hoje eu consigo ser fiel, hoje eu consigo ser o sacerdote que o meu lar precisa. Mas também é difícil. Tem momentos que a dor bate, a abstinência grita e eu preciso 24 horas treinar a minha mente, os meus olhos. Tem momentos que eu choro, tem momentos que dá uma agonia, mas eu continuo batalhando, perseverando. E a cada batalha vencida, mais forte eu me torno, mais feliz eu fico. Irmão, eu sei como você se sente depois de bater uma e assistir esses vídeos. Essa vergonha, essa culpa, te entendo, já passei por isso. Só que você não precisa disso pra calar essas vozes que te dizem que você é um merda, um bosta, ou que você tá fugindo de alguma coisa. Você não precisa, o que você quer, na verdade, é ser respeitado, é ser amado, é ser reconhecido, é ter orgulho de quem você é de fato. E eu tô aqui pra te dizer que você pode ser livre, que você não precisa caminhar sozinho, e te lembrar que você é filho do Criador de tudo que há. Irmão, e se você quer se libertar disso, se você quer se tornar livre de fato, comenta aqui, eu quero ser livre, e eu vou te chamar, conversar contigo e mostrar o verdadeiro caminho disso, pra você sair dessa prisão cada vez mais te diminui e te castra, fechou? Tamo junto.